Oi, gente, tudo bom? Eu já comentei diversas vezes aqui que um dos meus autores preferidos é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu sou completamente apaixonada nos contos e crônicas que ele escreve, mas eu acho que eu nunca tinha lido um romance, uma obra completa escrita do começo ao fim com uma única história. E eu li recentemente o livro Os Espiões, que é um livro escrito em 2009 e, de acordo com as palavras do próprio autor, é o primeiro livro que ele realmente considera seu, né? Um livro de romance, porque todos os outros 5 livros que ele publicou antes desse tinham sido encomendados por editoras e esse não, esse ele pensou no enredo num dia e resolveu colocar num papel. É uma obra bem legal, divertida, misteriosa. Ela fala sobre uma investigação, fala sobre o dia a dia de um grupo de amigos. Eu vou comentar bastante sobre esse trabalho aqui nesse vídeo, mas sem spoiler. Então, se você não quiser saber nenhum tipo de revelação que possa comprometer você ler esse livro depois, fica sossegado que não vai ter nada disso aqui. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre o livro Os Espiões, do Luiz Fernando Veríssimo, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeos de literatura, mas também de cinema, de seriados, cultura pop em geral. Então, se você gosta desses temas, seja muito bem-vindo, que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso me ajuda muito a crescer aqui a comunidade. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, eu vou adorar interagir com vocês através dessas outras plataformas também. E na caixinha de comentários, comenta pra mim se você também gosta do Luiz Fernando Veríssimo, quais outras obras você já leu dele, se você conhecia esse livro, vamos trocando essa figurinha. No livro Os Espiões, a gente acompanha a história de um editor que é bem frustrado com a vida que ele tem, ele é formado em letras e ele trabalha ali realmente na força do ódio numa editora. A gente não conhece o nome dele, mas a gente realmente pega muito carinho e até um pouco de raiva do personagem, porque a gente tá acompanhando tudo através da visão dele, porque é uma história narrada em primeira pessoa e ele deixa muito claras as frustrações dele, as dúvidas dele, o passado da vida dele, que tem vários problemas normais do dia a dia, mas que o tornam realmente um personagem super humano. Esse editor, que trabalha nessa editora de publicações de livros nacionais, ele tem um grupo de amigos que ele conhece ali do dia a dia de um bar, é um bar que tem próximo ali ao trabalho dele, onde ele vai praticamente todos os dias. Então não são realmente amigos íntimos, mas são amigos constantes, porque ele não tem um contato muito próximo com a família, a vida dele pessoal tá super desestruturada, então os momentos que ele tem de interação, de uma certa amizade, é justamente com esse grupo de pessoas que fica ali no bar, que inclusive são os nossos protagonistas do livro, juntamente com esse editor. Por isso o nome Os Espiões, é um grupo ali que se forma por um interesse comum que começa a buscar informações. Num dia qualquer, na verdade, numa segunda-feira, que o autor até, que o personagem principal até deixa muito claro que é o dia que ele menos gosta, é o dia que ele menos tem a paciência de avaliar originais, que para você que não sabe, quando as pessoas escrevem um livro, eles enviam, ou pelo menos na época enviavam o livro impresso, né, ou alguns capítulos. Hoje em dia geralmente enviam através de e-mail ou de alguma outra forma digital, mas eles enviavam os originais, né, o texto ali escrito ou parcialmente, para os editores. Então lá os editores olhavam e falavam: ok, essa história é promissora, essa história vale a pena investir, ou então já engavetava e não dava chance para o autor. Então é justamente no dia de segunda-feira que o editor fazia isso, né, dessa editora, e ele geralmente estava de ressaca, ele geralmente ainda estava bêbado, ele geralmente estava de péssimo humor nas segundas-feiras, e ele geralmente descartava várias obras. Inclusive ele até comenta que se ele tivesse acesso a um grande livro, como por exemplo Guerra e Paz, que é um clássico da literatura, numa segunda-feira pós-ressaca, ele provavelmente descartaria e falaria que o livro era muito ruim. Então, coincidentemente, numa segunda-feira ele está avaliando as obras e chega o primeiro capítulo de um livro que supostamente contaria uma história real de uma senhora chamada Ariadne. Então, a Ariadne é a nossa grande personagem que norteia e que amarra todos os outros personagens. Porque o editor lê aquele primeiro capítulo, se fascina com a forma como ela escreve e principalmente com a história. Porque ao longo da história a gente vai entendendo que teoricamente teria sido uma amiga que teria escrito as memórias
de uma vida real de uma tal de Ariadna que morava numa cidade fictícia chamada Frondosa. E aí a gente acompanha e fica curioso do que vai acontecer a cada novo capítulo, especialmente porque o que dá a entender nos capítulos que são enviados por editor é que a Ariadna tá contando um pouco dessa história porque ela tá prestes a se despedir de todo mundo. Ou seja, ela vai querer tirar a vida porque ela não vê mais possibilidades de seguir com ela e que essa amiga tá enviando esses livros até como uma forma de repente, incentivá-la a continuar vivendo, ou de repente dar um certo sentido para a vida dela. E isso completamente fascina o nosso editor, que é o nosso protagonista, e ele começa a levar essa história para esses amigos dele de bar. Inclusive tem um autor que é o único autor de sucesso ali da editora que ele trabalha, que também convive ali com eles. Tem um professor de letras que trabalha ali com eles, tem um outro senhor. Então ele acaba levando essas informações para eles e fascina todo mundo, porque todo mundo fica muito curioso com essa história da Ariadna. Inclusive um deles conhece a cidade de Frondosa, que seria uma cidade no interior ali do Rio Grande do Sul, porque toda a história é passada em Porto Alegre, a história principal. E aí eles começam aos poucos a investigar essa história, porque teoricamente existe sim uma senhora chamada Ariadne, que é uma senhora muito influente ali na cidade, que inclusive tem toda uma história envolvendo a família dela. Então a família Martelli, que é uma família super rica ali da cidade, é uma cidade que tem uma fábrica de chocolate muito famosa, que vive ali, tem toda uma polêmica em torno de várias questões envolvendo a prefeitura, tem também uma questão ali do time de futebol da cidade, envolvendo inclusive um jogador muito famoso que faz gols ali, enfim, que é um craque ali e que está envolvido também em polêmica. Então, dessa história da Ariadne, a gente parte para uma investigação que envolve 1000 coisas, não somente essa questão pessoal da Ariadne. E aí eles começam aos poucos indo para lá para a cidade. Então, primeiro vai um, começa a investigar, e aí esse que vai para lá acaba encontrando a filha de um dono de jornal, que é opositor ao atual prefeito, e ela começa a contar um outro ponto de vista para essa história toda. Depois vai um outro personagem e aos poucos todos acabam indo para Frondosa investigar em loco essa situação toda. Então, a partir daqui eu não vou explicar muito mais do que acontece na história, porque seria realmente um spoiler, especialmente porque o livro é muito curtinho, ele é pequenininho. Você termina, de verdade, umas 3 horas de leitura, você acaba a leitura do livro, porque ele é bem curtinho, mas ele é super envolvente. Então, se eu contar muito mais do que isso, eu já vou estar passando até mais da metade do livro. Então, é interessante que você acompanhe, que você leia, que você entenda um pouco da história e se surpreenda, assim como eu, com todos os desenrolares. Eu não preciso nem dizer aqui que eu adoro o jeito de condução das obras do Luiz Fernando Veríssimo. Ele tem um jeito tão natural de contar as coisas, os diálogos são muito verídicos, então, enquanto eles estão conversando na mesa de bar, eles não estão aquela coisa robótica. Parece que realmente você tá como testemunha de um papo entre amigos num boteco, sabe? As coisas que eles começam a investigar são coisas que você pensa, ok, isso seria natural as pessoas investigarem. Então, eu acho que a forma como ele narra toda a história é muito crível, é muito real. Porém, eu acho que algumas coisas que acontecem na história, aí eu não digo nem da narração agora, estou falando realmente do que acontece. Eu acho que às vezes acontece muito rápido. Até porque, como eu comentei, o livro é muito curto. Então, em alguns momentos, algumas coisas que acontecem, você fala, mas já se solucionou isso? Mas já aconteceu isso? Então, eu acho que é um tipo de livro que merecia mais uns 15 capítulos. Aí eu acho que a condução seria um pouco mais fluida, não a sensação que dá que é essa coisa de tipo muito rápida. Porém, se você gosta de livro curto, né, de uma coisa que você possa matar ali rapidinho, talvez você se sinta muito mais envolvido do que eu me envolvi nesse sentido. Então, quando eu comecei a me conectar com uma personagem em si ali do livro, a história já meio que acaba. Então eu senti um pouco de falta de mais tempo explorando toda a história. Então eu achei que o livro é curto demais. Se é que isso é uma crítica, né? Porque querer que tenha mais história, acho que até isso é uma crítica meio de fã, né? Eu queria que fosse muito maior do que realmente é. Mas a obra é bem interessante, sim. A sensação que eu tive é que esse livro é, na verdade, uma crônica, né, um conto, na verdade, muito grande. Então, não é necessariamente um romance, embora ele se venda assim. Eu até, às vezes, enquanto eu lia ele, eu tinha uma sensação que era quase uma novela, porque existe essa diferença, né, entre o conto e o romance, tem a novela no meio, mas ele se vende como um romance.
Mas eu acho que tem uma carinha meio de novela, assim, é uma coisa mais curta, uma coisa que lembra muito um conto, porque no final, inclusive, tem bem a característica do Luiz Fernando Veríssimo, que é aquele final sarcástico, aquele final que te deixa com aquela sensação meio agridoce e que realmente remete para a vida real, porque a vida real não é sempre um conto de fadas, a vida real é agridoce, a vida real às vezes nos incomoda, e eu tenho essa nítida impressão em todos os textos do Luiz Fernando Veríssimo, e esse livro não seria diferente. Eu realmente tenho a sensação de que ele quer mostrar a realidade, que as coisas às vezes dão certo, não dão certo, às vezes tua vida é legal, o pessoal e o teu trabalho não é, às vezes as duas são ruins, às vezes as duas são boas, não existe uma regra, uma fórmula certinha para se seguir. Então eu acho que nesse sentido ele, como sempre, arrasou nesse livro. E é isso, gente. Em resumo, leiam o livro. É um livro muito legal. Como eu comentei, é um livro rapidinho. Então pegue uma tarde para ler, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá uma chance, que é uma boa leitura. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo, então, o que você achou do vídeo e vamos interagindo. É isso. Um grande beijo e até o próximo.